Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só pessoal, nesse vídeo eu vou falar aqui com vocês novamente, né? Algo mais sobre esta planta que eu havia mostrado para vocês em um vídeo anterior, né galera? E tipo assim, uma das questões importantes que eu queria falar é que eu gostaria de pedir desculpas a vocês. Aliás, eu já até pedi perdão a vocês já por eu ter confundido o nome desta planta. O nome desta planta, na verdade, não é chifre de veado, e sim couve de veado, né? Chifre de veado é o nome de uma outra espécie de planta, espécie essa que é também muito comum, né? Muitas pessoas cultivam, né? Usam para o paisagismo também, né? Para enfeitar suas casas e outros lugares, né? Mas também uma outra planta muito comum em nossas cidades e também certamente usada por muitas pessoas é essa aí que vocês veem nesta foto, a conhecida couve de veado. É uma planta que também, assim como muitas outras, é uma planta que nasce em muitos lugares, como eu disse no vídeo anterior. Ela nasce em calçadas das ruas, nasce nos quintais de nossas casas, dentre outros lugares também. É uma planta que possui uma reprodução incrível, sabe? Ainda mais porque ela tem essas sementes englobadas, né? Essas sementes assim formando esses globos, né? Ainda mais porque ela fica brotando esse globo de sementes, né? E através desse globo de sementes, sementes essas que são dispersadas pelo vento, daí sim é que essas plantas acabam nascendo em outros lugares também. São plantas com uma reprodução impressionante, né? E né, galera, como vocês podem já saber, né, eu também tenho um novo vídeo, né, um novo vídeo para mostrar novamente a situação desta planta, né? Acompanhe o vídeo aí. Esse é um vídeo novo, né? Mais recente, né? Não é aquele vídeo lá mostrado lá em outra publicação anterior, daquele vídeo anterior que eu fiz, né? Este vídeo mostra novamente como está a situação da planta conhecida como couve de veado, né? E bem, galera, eu realmente havia confundido, né, o nome desta planta no outro vídeo anterior. Antes eu chamava essa planta de chifre de veado, sendo que na verdade este nome pertence a outra planta, às outras plantas de outra espécie. Porque essa espécie aqui, essa planta aqui no caso, se chama couve de veado. E a couve de veado é uma das plantas mais comuns nas nossas cidades, inclusive. E olha, eu vou falar uma coisa aqui com vocês também, viu? Na internet não é muito falado sobre a relação dessa espécie de planta com os polinizadores, né? Pois eu fui pesquisar na internet, né, sobre a relação dessa planta com os polinizadores. Não há muitas informações lá, né? Eu pesquisei e não encontrei muitas informações diretamente. Mas aqui no quintal da casa onde eu moro, essa planta tem atraído muitas abelhas. As principais abelhas que foram atraídas por esta planta são as abelhas jataís. Aliás, eu acho que são as únicas, né? Porque eu tenho visto somente elas visitando as flores desta planta, né? Então, galera, tipo assim, mas não é só as abelhas que estavam visitando as flores dessa planta, não. Também vi uma vespa também visitando esta planta que eu e meu pai deixamos... esta planta que nasceu no quintal, né? E que eu e meu pai deixamos crescer, né? Olha, e recentemente também, galera, eu peguei algumas sementes desta planta, né? Peguei algumas sementes e plantei em um dos vasos, né? Em um dos vasos por onde eu também já cultivo e crio outras plantas, né? A minha ideia também é fazer com que eu também, né? A ideia é eu também criar, né, essas plantas da espécie couve de veado, né? Fazer com que elas tenham ainda mais facilidade de se reproduzirem aqui pelo quintal. Eu plantei algumas sementes desta planta em um dos vasos no quintal, porque a ideia é eu ajudar ela a se reproduzir ainda mais por aqui no quintal, né? No quintal daqui de casa, né? Então, galera, essa é a ideia. Criar essa espécie também, né? E também para que a natureza seja ainda mais beneficiada, né? Com maiores chances de restauração.
Bom, galera, desculpa aí se eu não soube explicar lá totalmente bem a situação. É o meu jeito de falar, né, galera? Mas como eu vou tentar aqui resumir da melhor maneira aqui, né? Que tipo assim, eu realmente peguei algumas sementes desta planta. Plantei essas sementes em um dos vasos por onde eu já planto outras plantas no quintal, né? E a ideia de eu fazer isso é que eu também quero criar novas plantas desta espécie, né? Criar, molhar, cuidar, né? Para que estas novas plantas também nasçam, produzam um monte de sementes e que tenha muito mais sementes espalhando pela casa, para que assim aumente as chances de nascerem novas plantas e também para que essas chances se estendam pelas ruas também, visto que essas sementes são dispersadas para inúmeros lugares através do vento, né? Então, essa é a ideia. E bom, galera, como eu disse no vídeo anterior também, é muito importante também que a gente permita que essas plantas da espécie couve de veado, assim como muitas outras plantas que nascem por aí, muitas vezes sem causar danos estruturais, é muito importante que a gente deixe essas plantas nascerem nos nossos quintais, nos quintais de nossas casas e também em outros lugares, pois essas plantas, assim como as plantas que cultivamos, elas também trazem benefícios ambientais. Como eu disse no outro vídeo anterior, as plantas que nascem sozinhas, que são cultivadas pela própria mãe natureza, elas limpam a poluição do ar, né, e liberam oxigênio. Elas também atraem os polinizadores. Dependendo do lugar onde elas estão, elas também contribuem para a fertilidade do solo, elas também contribuem para a umidade do ar e também trazem outros benefícios ambientais e também que ajudam na melhoria da qualidade de vida humana. Então, por isso que é muito importante preservarmos essas plantas, deixarmos elas nascerem por aí nos quintais de nossas casas e também em outros lugares e deixá-las crescerem, né, produzirem sementes e fazer com que outras novas plantas nasçam, né, para que assim a natureza saia sendo restaurada por aí. E realmente é muito importante preservar essas plantas mesmo, porque elas também atraem muitos polinizadores. E por incrível que pareça, né, galera? Como eu disse no vídeo anterior, as plantas que eu cultivo nos vasos daqui do quintal de casa, as que eu planto, muitas vezes não atraem lá tantas abelhas assim. Bom, as plantas que eu planto no caso, as que eu ando criando no caso, essas aí muitas vezes costumam atrair apenas as borboletas, né? Mas as abelhas mesmo, aliás, as plantas que eu crio já atraíram muitas abelhas também. Só que agora, atualmente, as plantas que eu ando criando não têm atraído abelhas mais, né? E esta planta aí, da espécie couve de veado, que nasceu no quintal, tem atraído um monte de abelhas jataís. Então, galera, muitas vezes o que vocês plantam, o que vocês cultivam com as próprias mãos humanas, muitas vezes não costuma dar o resultado, né? Muitas vezes as plantas que nós plantamos não atraem as abelhas, não atraem os polinizadores. Daí, quando nascem plantas novas, né? Quando nascem plantas que foram cultivadas pela própria mãe natureza, essas plantas geralmente acabam fazendo essa função no lugar das que a gente planta, né? Quando que a gente planta não atrai as abelhas, aí as plantas que são cultivadas pela própria mãe natureza é que acabam atraindo as abelhas no lugar. Entenderam, galera? Entenderam o tamanho da importância de preservar essas plantas, deixá-las nascerem, crescerem e se reproduzirem por aí nos nossos quintais e também em outros lugares, desde que elas não causem danos estruturais? Pois é, né, galera? É fundamental preservarmos essas plantas, pois assim estamos contribuindo para a restauração do ecossistema natural. Ou então podemos dizer também que estamos contribuindo para a formação de um novo ecossistema, né? Um novo ecossistema. Pois é, né, galera? E, né, galera, como todos vocês sabem também sobre a importância das abelhas. Todos nós sabemos que as abelhas são fundamentais para a existência da vida aqui no planeta Terra. Sem as abelhas, não haveria vida aqui na Terra. As abelhas são responsáveis por cerca de 80% da reprodução das espécies de plantas, né?
Resumindo melhor, galera, falando mais direito aqui, mais de 80% das plantas dependem das abelhas para a reprodução. E a maior parte das culturas agrícolas dependem destes insetos para produzirem alimentos. Por isso que é tão importante preservarmos as abelhas, pois sem as abelhas, as plantas e árvores teriam um nível de impossibilidade na reprodução, o que poderia levar à extinção de muitas espécies, né? E, consequentemente, à extinção da raça humana, né? Pois também não haveria tantos alimentos como temos hoje, graças à polinização feita por abelhas. Então é muito importante a gente realmente preservar estes insetos, pois as abelhas são muito importantes para o equilíbrio do meio ambiente e para a melhoria de vida da humanidade, né? E não é à toa que eu e meu pai deixamos essas plantas nascerem e crescerem e também se reproduzirem por aí no quintal, pois essas plantas, assim como as plantas que nós plantamos, são fundamentais para o meio ambiente, ajudando inclusive na preservação dos polinizadores, que são fundamentais para o equilíbrio ambiental e para a humanidade. E é por isso que eu digo, galera, deixem novas plantas nascerem por aí no quintal, nos quintais das casas de vocês. Não arranquem essas plantas aí nas casas de vocês ou também em outros lugares. Deixem elas nascerem, né, crescerem e também se reproduzirem por aí, pois essas plantas são benéficas para o meio ambiente e podem ser nossas aliadas na restauração do meio ambiente, na restauração da natureza que tanto tem sofrido com esses desmatamentos, queimadas, com essa crise socioambiental que nós também estamos sentindo na pele. Crise essa provocada pela ganância e ignorância do ser humano, que muitas vezes não entende da importância da natureza. Então, galera, vamos deixar novas plantas nascerem por aí e vamos também preservá-las, né? E vamos deixá-las também se reproduzirem, pois elas também são muito benéficas para a natureza, né? E assim a gente vai acabar contribuindo ainda mais com o meio ambiente.